O tema de hoje é fluxo. Como viver o fluxo da vida? O que é o fluxo? Como atingir a plenitude através do fluxo? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Meu nome é Maria Kleinig. Sou filósofa e terapeuta transpessoal. O canal Divã Futuro tem o objetivo de trazer reflexões sobre aspectos psicológicos, aspectos mentais, aspectos espirituais e filosóficos. Eu fiz um vídeo recentemente sobre ansiedade. A ansiedade está vinculada a você querer atropelar o fluxo da vida, na verdade, né? Então, o que seria o fluxo? Tem um termo em chinês que fala Wu-Wei. Wu-Wei. Quando eu li esse livro do Wu-Wei, eu li dentro do I Ching. Eu não entendi direito o que representava esse Wu-Wei, porque as palavras no chinês são diferentes do Oriente, né? A língua oriental, ela tem conceitos, cada palavra tem um conceito. Então, uma palavra quer dizer um monte de coisa, um conceito está dentro daquela palavra. Então, um Wei não é só uma palavra, é um conceito. Nós, aqui no Ocidente, nós não temos esse termos, por exemplo, de conceito. Nós somos, a nossa forma de falar, ela é analítica, né? Ela não é conceitual. Então, por exemplo, quando existe uma tradução do chinês para o português, eles falam uma palavra e a tradução é um livro praticamente, né? Por quê? Porque dentro dessa única palavra existe um conceito que quer dizer. É o caso do Wu-Wei. Então, a primeira vez que eu escutei, né, o Wei, eu procurei e não tinha abstraído bem o que era o conceito. Aí, lendo um outro livro, se não me falha a memória, foi do Deepak Chopra, que ele fala a lei do mínimo esforço. Aí que eu fui entender o Wei. O que é o fluxo, a lei do mínimo esforço e o Wei, né? É tudo uma coisa só. Então, são conceitos. Então, se eu disser assim, ó, viva o Wei, eu estou dizendo viva no fluxo e estou dizendo ao mesmo tempo viva na lei do mínimo esforço. Olha que interessante. Vamos traduzir tudo esse pacote. O Wei já vem de 5.000 anos atrás, lá de Confúcio, lá do I Ching, né? Que quer dizer o quê? Viver no fluxo é o mesmo que viver dentro da harmonia da natureza. É não brigar com ela, é não lutar contra ela. É entender como que ela funciona, e isso nós devemos muito aos antigos. Os antigos, eles tinham muito mais essa percepção de viver o fluxo, tanto que eles olhavam para o céu e já sabiam se ia chover, se ia fazer sol, se ia esfriar. Por quê? Eles estavam em sintonia com o fluxo. O fluxo é a natureza. O Wei quer dizer exatamente isso. Ele diz, como exemplo, que o pássaro, ele não faz força para voar, ele simplesmente voa. O peixe não faz esforço para nadar, ele simplesmente nada. O planeta não faz esforço para girar, ele simplesmente gira. Tudo que existe na natureza, existe um fluxo natural. Tudo está acontecendo. No nosso coração, se nós deixarmos a natureza se manifestar dentro de um sentimento de gratidão, dentro de um sentimento de plenitude, que é esse o objetivo da meditação, da consciência plena, que é o objetivo da integração com o fluxo, o coração não vai fazer esforço para bater. O nosso pulmão não vai fazer esforço para respirar. É tudo uma coisa natural. Faz parte.
né? Então existe um fluxo natural no nosso organismo que ele tem que funcionar como um reloginho suíço. Existe na natureza um fluxo que, se nós deixarmos ele acontece naturalmente. Quando que nós saímos fora do fluxo? Quando nós interferimos nas leis cósmicas, na norma do Criador. Nós podemos dizer quando nós interferimos nas leis da natureza, que é tudo uma coisa só. Quando nós interferimos no tempo, nós queremos apressar, nós vivemos na angústia, nós queremos que as coisas aconteçam antes do tempo. Por exemplo, veja bem, existe uma natureza que nós nascemos com 9 meses, certo? Quando o nenê nasce antes dos 9 meses, o que nós dizemos? Nasceu antes do tempo, saiu fora do fluxo. Quando o nenê nasce prematuramente, ele nasceu fora do fluxo. O que nós temos que fazer quando ele nasce prematuramente? Tomar mais cuidado, tem que ter uma série de compensações para que esse nenê entre no fluxo, certo? Então ele vai para a incubadora, ele tem todo um processo para atingir o tempo natural de gestação para que ele se desenvolva. Mas ele nasceu fora do fluxo. O que acontece com um nenê que nasce dentro do fluxo? Ele não tem problema de saúde. Ele nasceu bem. Então, assim, as crianças que nascem com alguma alteração, de alguma forma, foi modificado o fluxo. Não quer dizer que a responsabilidade seja sua, que seja da mãe ou do pai. Não. Houve uma interferência de alguma forma no fluxo daquela gestação. Que houve uma alteração de DNA, houve uma alteração biológica, houve uma violação que nós não podemos esquecer, que a nossa natureza está sendo modificada pelo homem, e isso traz consequência. Nós não temos o domínio de todas as respostas, mas todas têm uma resposta, mesmo que a gente não saiba. Hoje, o que o homem faz? Tentar minimizar os efeitos colaterais quando se sai fora do fluxo. Agora, não adianta brigar com aquilo que já é. Não adianta querer se angustiar com aquilo que já é. Nós temos que entrar no fluxo. Então, veja bem. Para você viver no fluxo, você tem que entender que a correnteza da água sempre vai seguir em direção ao mar. É a natureza da vertente, é a natureza do rio. Não adianta você querer canalizar esse rio morro acima. Ele vai seguir morro abaixo. É a natureza, é o fluxo. Então você, muitas vezes, briga com essa natureza e aí vem uma consequência não boa. Quando nossa vida não é próspera, e prosperidade quer dizer saúde, relacionamentos, emocional equilibrado, inteligência emocional, afetividade, dinheiro, tudo. Prosperidade é quando todos os sentidos da sua vida estão no fluxo. Quando você está no fluxo, você não faz força para trabalhar, você não faz força para ganhar dinheiro, você não faz força para ter saúde. Porque quando nós entramos no fluxo, nós começamos a agradecer. Lembra no vídeo passado quando eu falei sobre angústia? Se você não assistiu, assista esse vídeo. Angústia, depressão, ansiedade, tudo isso está ligado a você estar fora do fluxo. Aí você não dorme de noite preocupado com o que vai acontecer amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Te pergunto, neste momento que você tem para dormir, o que você pode resolver para
evitar que aconteça alguma coisa daqui a uma semana, no dia de amanhã ou daqui a um ano. Neste momento, é noite, eu não consigo dormir porque estou preocupado. Pergunto, o que você pode resolver nesse momento? Nada. Então aproveite e durma, porque dormindo você pode sim ter uma ideia genial, porque você soltou a preocupação, aí a tua mente inconsciente vai buscar uma solução para você e você acordar com uma super ideia para resolver todos os teus problemas. Porque não é no nível consciente que nós resolvemos nossos problemas. É no nível inconsciente, porque lá está armazenado no inconsciente, está conectado com o universo autoconsciente e lá estão todas as respostas que nós precisamos. Então, quanto mais a gente larga de mão os problemas e confia que estão sendo resolvidos nesse momento, mais no fluxo nós entramos e mais assertividade nós vamos ter na nossa vida. Quando você está doente, quando você está deprimido, quando você está angustiado, quando você está ansioso, você está fora do fluxo. Está faltando dinheiro? Está fora do fluxo. Fora do fluxo. Então, às vezes a pessoa vive fora do fluxo, né? Está fora das normas do Criador. E de repente se dá conta que está fora da norma do Criador. E aí quer, num passe de mágica, entrar na norma do Criador. É possível? Claro que é. Mas para isso tem que ter consciência. E tem que deixar que essa norma, né? É como se você... um exemplo assim bem prático, mas é para entender. Vamos dizer que você saiu fora da norma e acabou se cortando, vai. Você se deu conta que você agiu mal com a faca e acabou se cortando. Aí você quer corrigir. Você não vai usar mais a faca daquela forma porque você sabe que vai se cortar. Aí você corrige. Mas esta cicatrização vai depender do teu fluxo. Do teu fluxo biológico de cicatrização. Quanto mais o fluxo biológico estiver perfeito dentro da norma, mais rápido é a cicatrização. Mas para acontecer a cicatrização, ela tem um tempo para acontecer. Certo? É a mesma coisa com todos os aspectos da vida. Tudo tem um tempo. Agora, é claro que se você cuidar dessa cicatrização para que ela não inflame, para que ela não infeccione, que ela fique limpinha, mais rápido vai acontecer. Certo? Assim é tudo na vida. Tudo tem um processo. Esse processo é demorado? Depende. Nós levamos 9 meses para nascer. Você não vai querer fazer um filho hoje e querer que ele nasça amanhã. Com certeza, se isso fosse possível, ele ia nascer defeituoso, correto? Então, tudo tem um tempo de amadurecimento. A fruta que acabou de nascer no pé, não tem que esperar ela atingir o seu estado de madurez? Senão ela está verde, está azeda, está ruim, está seca. Tudo na vida tem esse tempo. Então, assim, a nível financeiro, a nível, vamos dizer, de concretização de sonhos maiores, qual é o tempo? O tempo tem que ser um tempo lógico. Um tempo lógico. Enquanto o tempo, o seu tempo lógico é capaz de fazer com que isso aconteça. Vamos dizer assim, eu quero comprar uma casa. No teu tempo lógico, essa casa vai demorar quanto tempo para que eu a tenha? Quais os recursos que você tem hoje, seu tempo lógico, de conseguir essa casa? O que você está fazendo para conseguir essa casa? E qual é o tempo que você vai ter? Aí você diz assim, mas eu não tenho condição nenhuma, isso é impossível. É e não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você deixar dentro do fluxo da vida e deixar o nível inconsciente buscar no nível do consciente universal uma resposta e uma possibilidade, diante de milhões de possibilidades,
ela pode chegar muito antes do que você imagina. Só que, para isso, você tem que ampliar sua consciência e acreditar que existe todas as respostas no nível inconsciente, que você tem que conectar com o inconsciente coletivo. A sua casa já existe, sua prosperidade já existe, a sua vida, da forma que você quiser, ela já existe. Se você for capaz de pensar e imaginar, neste momento, ela já existe. Só que se você duvidar em seguida que isso não é possível, ela também deixou de existir. A responsabilidade de ser feliz, de viver no fluxo, de ter saúde, é nossa. 100% nossa. Então você tem que aprender a viver o aqui e agora, agradecer o aqui e agora, plantar a sua semente da sua casa e regá-la, cuidá-la, para que um dia ela aconteça. E ela tem o tempo dela. Tudo já existe. Só tem que esperar o tempo de cada coisa, que hoje em dia não demora mais, mas ainda tem seu tempo. Nós continuamos nascendo com 9 meses de gestação. Agora nós podemos ver que tem casos já que estão encurtando esse tempo, correto? Mas tudo tem um tempo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e nos vemos num próximo vídeo.